o reino dos céus. Apocalipse capítulo 16, versículo do 11 ao 21. Apocalipse 16. Jesus está voltando. Nós estamos falando sobre a vinda de Jesus. Quarta-feira passada a gente falou sobre o encontro da igreja nas nuvens com o Rei dos Reis. E hoje nós vamos falar, não é a terceira etapa, nem a segunda, mas a grande e gloriosa cumprimento da palavra de Deus que acontecerá no Armagedon. E o presbítero Rodolfo, eu quero que o senhor vai estudar para outra quarta-feira. Eu quero que o senhor vai falar sobre a vigilância. Está aqui um pouquinho nós vamos achar ele aqui. Deixa eu ver se eu simulei sobre a vigilância. E na outra quarta o pastor Valdemir vai falar sobre as vestes. Depois eu mando para o senhor sobre as vestes, e nós vamos ler aqui hoje também sobre as vestes nupciais, sobre as vestes do Adão no jardim do Éden, mais a Eva, e também no final. Glória a Deus. Fique de pé. Apocalipse capítulo 11. Glória a Deus. Capítulo 16, versículo 11. Apocalipse capítulo 16, versículo 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus do céu e não arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secou-se, para que se preparasse o caminho do rei do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. 15. E eis que venham como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. Está aí, vigilância, tá? Irmão Rodolfo, tu vai pegar o 15. E guarda as suas roupas, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. Está aí, irmão Valdemir, onde o senhor vai estudar sobre as roupas, sobre as vestes nupciais, as vestes de glória. E os congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz no templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e das grandes Babilônias se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da sua ira. 20. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente de peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Amém? Podeis assentar. Vocês começaram a compreender um pouquinho sobre o que vai acontecer. Eu frisei muito bem aqui sobre a boca do dragão, e a boca da besta, e a boca do falso profeta. Vai sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, mas isso são demônios. Eles vão enganar as nações,
Eles vão enganar os reinos. Eles vão se ajuntar para lutar contra Deus. Olha como que eles vão conseguir enganar os seres humanos. Eles vão lutar contra Deus, mas eles vão perder. Eles vão perder. Glória a Deus. E eu achei tão interessante. E mais na frente no 14 vai dizer já, são demônios, porque são espíritos de demônios que fazem milagres, vão ao encontro dos reis da terra e todo mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha quão sabedoria vai ter esses demônios. Eles vão enganar as nações, mas isso a igreja já foi arrebatada. Presta atenção, a primeira fase nós lemos, nós estudamos quarta-feira passada. Nós vamos encontrar com o Senhor nas nuvens, e esses que vão aqui juntar com esses demônios vão ser os que vão ficar, não é a igreja. Quando Jesus descer na terra, daqui um pouquinho nós vamos ler, ele vai descer com a igreja, nós vamos estar com ele, em nome de Jesus, né, irmã Marineide? Nós vamos estar com ele, de vestes brancas, embranquiçadas, aleluias. E olha, irmãos, quão grande sabedoria vai ter esses demônios. Eles vão ter poder de cura, e Deus vai permitir. Tem um texto bíblico que eu não coloquei aqui, mas a Bíblia diz que eles têm poder de descer fogo do céu para enganar os santos. Isso é necessário para quê, irmãos? Aqueles que ficaram, que negaram a Jesus hoje, que não ficaram com Jesus, mas aceitaram o mundo. E esses que ficar vão passar por grande tribulação. Vai ser 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de tormento e dor. E o 11 já começa dizendo: por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, blasfemaram contra Deus. A dor deles foi tão grande porque eles já se venderam, aceitaram a marca da besta e ficaram. E agora vem uma dor tão grande, eles passaram 3 anos e meio de tormento e dor. A igreja não vai passar pelo tormento e dor, porque Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. O sacrifício dele foi para perdoar o meu e o teu pecado. Mas aqueles que negaram a Jesus vai ter que pagar um preço de sangue para poder obter o reino dos céus. Hoje nós estamos acessando a graça, um favor imerecido. A graça nos alcançou. Mas o que você tem feito com essa graça que morreu por você? Muitos estão brincando. E aqui nós vamos ler bem aqui. E ele diz um alerta: e eis que venho como ladrão. Ninguém espera o ladrão. Jesus vai vir no abrir e fechar de olhos. Ninguém sabe nem um dia e nem a hora que você vai morrer. Como está a sua vida perante o Senhor agora? Você está vestido com as suas vestes? Você está vestido com sangue? Você está vestido de Cristo? Como está você perante o Senhor? Essa é uma pergunta. O Adão e a Eva, quando pecou no jardim do Éden, vou dar um spoiler, o irmão vai estudar. O Adão e a Eva, quando pecou no jardim do Éden, a primeira coisa que eles olharam, eles viram que eles estavam nu. Isso é o pecado. Quando nós estamos no pecado, nós estamos nu perante o Senhor. É verdade. Olha o que tem acontecido. Quantas pessoas hoje estão agora explodindo, né, o nome, que caíram no pecado, esconderam o pecado, tem filho, pastores, né? Até mesmo esses dias o nosso pastor estava dando um ensino que um pastor, depois de muitos anos, descobriu 2 filhos lá muito à frente. E isso é nudez espiritual. E Deus vai chegar o grande dia da ira do Senhor. Nada está longe dos olhos do Senhor. E Jesus começa agora a nos alertar: e eis que vem como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas e guarda as suas vestes. Porque quando Cristo morreu e ressuscitou, e agora nós reconciliamos com Ele, Ele nos deu novas vestes, Ele nos vestiu do novo. Aleluias. E nós vamos ler vários textos bíblicos. O irmão Valdemir vai ler vários textos bíblicos para nós. Vou mandar alguns para ele. De vestes.
Você vai ver o Jesus contando uma parábola de uma festa nupcial, de um casamento. E lá nessa festa tinha um senhor, tinha um homem que não estava vestido de veste nupcial. Mas ele entrou. E por isso que muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Porque quem não está vestido de veste nupcial não vai entrar no reino dos céus. E agora você pega esse texto, eu acho que não coloquei aqui não. E aí o que ele faz? A Bíblia diz que manda amarrar pé e mão e joga nas trevas, no inferno, né, exteriores. E ali vai haver dor, ranger de dentes. Então vale muito a pena nós negar o mundo e seguir Jesus. Então anda vestido com as vestes a qual Jesus te vestiu. Ele te marcou com sangue. Ele te deu autoridade, Ele te deu poder. E o que nós temos feito com esse poder? Nós temos que ser conhecido dEle, nós temos que ser amigo dEle. Ele não chama mais de servo, Ele nos chama de amigo. Aleluias. Porque o servo não decide o que o Senhor quer, mas um amigo, mas um filho sabe o que o seu pai quer. E nós temos um propósito na terra para ser cumprido. E o que você tem feito, e o que você vai fazer, como você vai andar. E vamos lá, vergonha, né? Para que não andes nu, e não seja as suas vergonhas. Quantas pessoas vão passar vergonha naquele grande dia, naquele grande julgamento? Misericórdia, glória a Deus, que nós estejamos prontos e preparados para a vinda do Senhor. E aí, e os congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedom. Tem filmes, tem várias coisas sobre o Armagedom. Isso vai ser uma grande guerra. A gente coloca o nome Guerra do Armagedom, mas é porque vai ser no lugar chamado Armagedom. Já parou para pensar? Eles vão se unir, irmão Ademir. Muitas nações, todas as nações com bomba nuclear, com não sei o que lá, vão estar lá milhões e milhões de guerreiros para lutar contra Deus. Olha a mentalidade deles. Mas eles já vêm de muitos anos, eles passam de pai para filho, de filho para pai, de geração a geração. E a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que nós, porque nós somos desorganizados. Mas Deus é um Deus de padrão. Deus, Ele é um Deus organizado. E quando nós nos organizamos, nós vemos as coisas acontecer. Muitas vezes, porque nós estamos na graça, levamos a vida de qualquer jeito com Deus. Não, irmãos, não leve a sua vida de qualquer jeito. Entenda, você é um guerreiro com a espada nas mãos. E você tem que estar treinando dia e noite. O exército, antes de ir para a guerra, ele começa a treinar os jovens dia e noite. Noite e dia, incansável. E você agora é um guerreiro do Senhor. Mas não existe crente de banco para ficar no banco sentado cruzado. Não, os braços não. Ei, você é um guerreiro. Você se alistou no exército de Cristo. E Ele quer nos usar com as nossas ferramentas, com a sua sabedoria. Ele quer usar você com a espada, com o escudo. Ele já te deu autoridade. Então não brinque, porque Jesus está voltando. Glória a Deus. Vamos lá. Eu só dando a manifestação gloriosa e o desfecho do Armagedom. A diferença entre o encontro da igreja com o noivo e agora a igreja desce com o noivo. Mas agora ele não é um cordeiro. Ele agora é o juiz. Ele agora é o rei dos reis. Quando ele pisar na terra, daqui a pouco nós vamos ler, a terra vai se fender. Da boca dele vai sair espadas agudas. Que os povos vão ser mortos, destruídos. Vão ser, meu Deus, vai ser algo tenebroso. Tenebroso. E eles estão brincando. E nós vamos estar lá. A igreja vai estar com ele. A igreja vai estar com ele. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, e os mesmos aquele que transpassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Por que lamentarão? Porque vai vir a ira vindoura. Ele agora vai vir como o leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele morreu.
na cruz do Calvário como cordeiro mudo, imolado, ressuscitou como leão. E ele vai vir como juiz. E a ira dele vai vir, vai. Mas agora não tem mais jeito, não tem mais volta. Não tem mais volta. Meu Deus. Enquanto o arrebatamento é o encontro da noiva com o noivo, que é um privilégio, e foi o quê? Privado. Somente para aqueles que negaram a si mesmo, carregaram a cruz e seguiram Jesus. Isso foi privado. Por quê? Só aqueles escolhidos, os chamados ficaram. Quem rejeitou ficou. E agora foi privado por quê? Porque subiu com ele nas nuvens e ficou uma grande parte na terra. Mas o alvo de Deus é salvar toda a humanidade. O alvo de Deus é salvar toda a humanidade. E agora a manifestação gloriosa da vinda de Cristo com a sua igreja para toda a terra será público. Todo olho verá a vinda do Senhor Jesus. O que chamamos de epifania, né? Aparecimento. Jesus não vem mais como cordeiro mudo, mas como justo juiz e guerreiro celestial, cumprindo o mandamento dos céus. Apocalipse capítulo 16. E congregaram num lugar que em hebraico chama Armagedom. Para entender o Armagedom, precisamos compreender que o mundo será sob a ditadura espiritual e políticos ligados pelo tribunal satânico, dragão, a besta e o falso profeta. Eles vão reger a terra por um tempo. E Deus vai permitir, porque está escrito. Daniel viu, João viu, foi profetizado. E Deus vai permitir isso porque muitos vão estar passando pela peneira. O povo vai ser perseguido. Quem não já assistiu? Eu era muito jovem, eu assisti uma série de filmes chamada Deixados para Trás. Alguém assistiu aqui? Já? Eu assisti várias vezes. Deixado para Trás. Vai ser daquele jeito, irmã. Aquele filme ali é um estudo teológico que fizeram do que vai acontecer da vinda depois de Jesus vir nas nuvens buscar a igreja. E vai ser daquele jeito, o povo vai ser perseguido. Olha só, meu Deus, eu estava estudando sobre o governo, vai procurar os crentes, aqueles que não aceitaram a marca da besta. Pode entrar dentro da caverna e a internet CG, ela vai fazer uma varredura e vai entrar dentro da casa. E sabe quantas pessoas tem? Sabe o que está falando? Meu Deus, pastor, estuda lá para tu ver. E foi misericórdia, Senhor Jesus, volta logo. Maranata, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vocês já viram que eles têm uma tecnologia de ver sobre as paredes? Tem. E agora com essa internet CG, meu Deus, eles vão procurar e vai achar. E aí eles vê tudo dentro da casa, quantas pessoas tem, o que está fazendo. Misericórdia, meu Deus. Eles estão querendo entrar na nossa mente através da internet, através do Wi-Fi, através de muitas coisas, sim. E eles estão treinando para quê? Para dominar a nossa mente. Eles estão querendo dominar a nossa mente. Olha, o que a IA é muito bom, a IA, mas só que ela está deixando o povo, como é que fala? Abestalhado. É verdade. O povo não quer mais estudar. O povo não quer mais nem fazer conta. Tem gente que não sabe fazer uma conta 75 mais 75. Vou deixar você confundido agora. E aí, tem gente que não sabe mais nem fazer essa conta. E aí hoje nas escolas, uma matemática que nunca vai ser usada. Pode ver, meu irmão, nunca vai ser usada. A matemática usada é aquela de antigamente dos meus avós, dos avós de vocês, que, oh meu Deus, é 1 mais 1, 2 mais 2, é a que mais usa hoje. É aquele, meu Deus, quadrado, não sei o que, nunca vai ser usado. Por que, pastor, eles estão querendo deixar o povo mongó? Mas Cristo nos libertou. Nós somos seres diferenciados. Nós somos evoluídos. Deus te deu uma sabedoria que a terra não tem. É o Espírito Santo que está dentro de vocês. É o Espírito Santo que está dentro de nós. É Ele que nos dá sabedoria. É Ele que nos enche para nós entender. Ei, eu sou liberto. Nada da terra vai me prender mais, porque Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, meu Deus. Eu estava falando com a Jennifer está no 2º ano já. E no dia da prova a professora deixou usar a calculadora.
Eu falei, minha época não tinha isso não, irmão. Nós tínhamos que se virar, tinha que estudar. Eu fazia uma cola, eu nem usava cola. Eu fazia uma cola, organizava ela. E quando eu ia fazer a prova, estava tudo gravado na cabeça. A cola estava pronta, aqui ó. Eu falei, rapaz, mas a cola, ela era bom demais. Porque eu estudava, fazia a cola. E aí quando eu ia fazer a prova, nem precisava usar a cola, porque eu já tinha tudo gravado na mente. Porque eu estudei e fiz a cola. Eu falei, rapaz, eu achei um sentido na cola. E hoje não, tem um celularzinho, você vai lá fazer conta, usa o telefone, usa a calculadora. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Fui fazer uma compra no mercado, a menina não sabia fazer o troco, não sabia dar o troco de volta. Tinha que fazer na calculadora, tinha que fazer no computador. Eu falei, misericórdia, eu já sabia quanto que ela tinha que me dar de volta. E eu falei, Senhor Jesus, o que está acontecendo com esse mundo? E nós que somos libertos, nós não podemos deixar os nossos filhos ficar dessa forma que o mundo está ensinando. Porque vai ser fácil, Rodolfo, o anticristo enganar eles. Porque ele vai vir curando. Eles vão falar muito bem. Hoje o povo é movido a dinheiro. Hoje, misericórdia, como Cristo tem falado, Jesus Cristo profetizou que o Deus desse século não era ídolos, não era imagem, mas o dinheiro, Mamon. É o dinheiro, é o Deus desses séculos. As grandes cidades hoje não creem em Deus. Eles são criados em prédios, nem olham para o céu, nem vê as nuvens, nem vê as estrelas mais, porque eles não olham para cima. Saiu até um filme, nem assisti, eu vi lá alguém comentando, olha para cima, olha para cima. E irmão, o que é isso que está acontecendo? O povo não tem mais tempo nem de olhar para cima. O povo entra para dentro de uma casa, não tem tempo de conversar com os filhos, não tem tempo de conversar com a esposa. E irmãos, é andando para lá e para cá e acabou, não tem mais, é correria, quero ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro. E eu falei, meu Deus do céu, tem misericórdia. Eu fui em São Paulo, e aí a menininha entra às 6 horas da manhã para ir para a escola, e sai 8 horas da noite. Vai amar o pai? Vai amar a mãe? Por isso que tem muitos filhos que matam o pai, porque não estão gerando mais aquela comunhão da mãe criando os filhos. Porque isso, falei, Jesus, tem misericórdia de nós. E assim, irmão, vai ser naquele grande dia. Eles vão enganar multidões, eles vão ter a tecnologia na mão. Pastor, irmão, quem não assistiu, eu era moleque, eu assisti demais e gostava de assistir quando eu era menino, aquele filme do Exterminador do Futuro. Meu irmão, nós já estamos vendo as máquinas tomando de conta do mundo, e eles estão ensinando eles a ser guerreiros. Uma máquina pula, salta, corre, já está tirando, meu Deus, atira perfeitamente. E o que vai acontecer? Isso vai ser os grandes soldados que não vai ter amor por ninguém. Vai seguir um protocolo, vai seguir o falso profeta, o dragão, a besta, vai seguir, sim, vai, arrisca. Eles já estão preparando tudo, e nós temos que ganhar almas para Jesus, nós temos que pregar a palavra. Ei, pregue a palavra do reino. Ei, saia no meio da sua rua ali, vai no vizinho, ei vizinho, Jesus te ama, ei vizinho, Jesus é a única solução, ei vizinho, Jesus está voltando, vem para Cristo, Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua vida. Pregue, e agora é a última hora, nós estamos vivendo na terra. Aleluias, glória a Deus. O objetivo da besta, o anticristo, reunirá um exército da terra para tentativa de exterminar o rei dos reis e senhor dos senhores. É até coisa de rir. Mas eles vão estar tão ensaiados, eles vão estar tão organizados, que o povo fala assim, não cara, esse Cristo aí é um diabo, é ele que é o nosso inimigo. Esse cara aqui que nós estamos seguindo, o cara tem poder de descer fogo do céu. Meu Deus, olha os milagres que tem acontecido. Ele tem poder. E o povo vai seguir. Você mesmo vê agora, Jesus Cristo nem voltou. Você vai ver os falsos cristos na terra. E o povo segue, multidões e multidões seguindo o cara. Quantos falsos cristos já morreram? E eles levavam milhões e milhões de pessoas. Tem um agora nos Estados Unidos, um cabeludo lá, e muita gente segue ele, o falso Cristo.
Não vê aqui no Brasil aquele cara que abusava das mulheres, foi preso, até eu estava argumentando comigo, ele pegou não sei quantos anos de cadeia, reduziu para 250 anos de cadeia, preso em domiciliar, e tem uma mulher lá ajoelhada. Meu Deus, porque o diabo usa para fazer milagre, usa sim, ele dá com a mão e toma com as duas, sempre foi assim, ele nunca dá nada de mão beijada, ele quer a alma, ele quer levar para o inferno, porque nós somos a imagem e semelhança do Criador. Deus te criou a imagem e semelhança dele. Aleluias, glória a Deus. Deixa eu correr, senão não vai dar tempo. Em Joel, capítulo 3, versículo 12 ao 14, eu coloquei aqui para mim ler. Suscitem-se os gentios e subam o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões do vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, e o vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas cairão, e do céu o resplendor. E o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio e o seu povo, e a fortaleza dos seus filhos de Israel. E vi, Apocalipse 19, do 19 ao 21. Glória a Deus. O Joel que eu li agora aqui, Joel 3, do 12 ao 14, será o ápice do grande tribulação, onde a humanidade terá fechado os limites do pecado e da rebelião contra o Criador. Meu Deus, tudo está escrito na Bíblia, só nós estudar. Apocalipse 19, versículo 19 ao 21 diz assim: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo. Quem estava sentado sobre o cavalo? Jesus e o seu exército. E a besta foi presa, e com ele o falso profeta, que diante dele fizeram os sinais, como enganou o que receberam os sinais da besta, e adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde em enxofre. E os que demais foram mortos com espada, que saíam da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram da sua carne. Meu Deus, glória a Deus. Aqui acontece a derrota do inimigo de Deus na guerra chamada Armagedão. O rei dos reis vai descer sobre a terra. Zacarias, capítulo 14, versículo 1. Vamos ler a Bíblia. E eis que vem o dia do Senhor, e em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão esquecidas, e as mulheres forçadas a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Zacarias 14, do 1 ao 4. Isso mesmo? Do 1 ao 3. Isso. Mas Jesus voltará à terra de forma visível. Tem mais, está aqui, eu coloquei mais para baixo. E o Senhor sairá e a peleja contra esta nação, como pelejou assim no dia da batalha. E aquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de frente a Jerusalém, para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, e o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Mostra Jesus voltando e pisando sobre a terra visivelmente. Todo olho verá, e ele vai pisar nos montes das oliveiras, e vai acontecer grandes terremotos. A terra vai se fender,
O Rei dos Reis vai trazer a vitória. Ele vai reinar. Meu Deus, não ande na iniquidade, não ande na mentira, não ande no pecado. Você vai ver que o pai da mentira é o diabo, é o Satanás. E ele tem poder de mentir mesmo. Ele vai enganar a muitos. E ele já está enganando a muitos. Como eu falei no domingo, ele está trazendo para as crianças que ele não é nada. E o que nós temos que fazer? Cortar, tirar, vigiar, orar. Falou: Deus, me dá o discernimento. O que meu filho pode ver, o que não pode assistir. Verdade. O que nós podemos ver, o que nós podemos assistir. Deus, me dá discernimento. O que eu estou fazendo? O que eu tenho que fazer para nós não entrar no pecado? Porque o diabo, ele tem poder de enganar o ser humano. Dizer que ele não existe. Dizer que ele é bonzinho, né? O diabo tem esse poder de dizer que ele é bonzinho. Mas ele não é bom. Ele veio roubar, matar e destruir. Ele quer destruir toda a geração. Ele quer destruir todos os seres humanos. Ele já enganou a Eva, mas o Adão. Ele já mentiu para ele. Ele enganou a massa de anjos. Anjos que via Deus, andava com Deus. Está ali face a face adorando a Deus. E ele enganou. Agora imagine os seres humanos, né? Ele trouxe uma terça parte. Tem anjos mais poderosos do que ele, que estão guardados. Se eu não me engano é no Rio Eufrates, não é isso? Rio Eufrates, travados. Mas Deus vai soltar eles, porque os caras é poderoso demais. E no dia da grande ira vai ser solto. A manifestação do Rei dos Reis e a vitória pelo sopro. Coloquei assim: diferente das guerras humanas no Armagedon, não é dúvida sobre o vencedor. A vitória é de Cristo, absolutamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu sempre falei, estou sempre falando, eles vão ser enganados. A descrição do guerreiro: e eu vi no céu aberto, Apocalipse capítulo 19, 11. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e eu que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Arma da vitória. E então será revelado o iníquo, que é o diabo, e a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca a iniquidade, pelo esplendor da sua vinda. Foi em Tessalonicenses capítulo 8, nós lemos agora. Apocalipse capítulo 19, 14. Também nós vamos ler daqui um pouquinho. Eu coloquei do 12 até o 14. Do 12 até o 16, achei muito bom. Jesus não vem sozinho. Ele vem com um grande exército do céu, vestido de linho fino, púrpura, e com a sua igreja. Está lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 12 ao 16. Irmão Rogério, lê para nós. Apocalipse 19, versículo 12 ao 16. Aleluias. Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Armagedon não é apenas uma batalha, é um evento que limpará da terra todos os pecadores. Meu Deus. E o reino milenar de Cristo. Ou se dá um outro estudo, reino milenar de Cristo. A prisão de Satanás. Apocalipse capítulo 20, versículo do 1 ao 6. Eu coloquei aqui até isso, do 1 ao 6. Após a derrota da besta do falso profeta, que são lançados no lago de fogo, Satanás é amarrado por 1000 anos. E vamos lá, Apocalipse capítulo 20, versículo do 1 ao 6. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, que é o diabo, e a antiga serpente, que é o diabo, e a Satanás, e amarrou por 1000 anos. Está aqui. E lançou no abismo, e ali encerrou, e pôs-lhe o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disso, importa que seja solto por um pouco de tempo. E viu tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados
pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não abandonaram que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam sinal, e nem as suas testas, e nem as suas mãos. E viram e reinaram com Cristo e durante 1000 anos. Lê de novo, você achou aí? Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi um trono, e assentado sobre ele foi-lhe dado o poder de julgar. Quem é que está sentado nesse trono? Jesus Cristo. E vi as almas daqueles que foram degolados, daqueles que morreram pela palavra, pelo Cristo, aqueles que morreram por Deus, não aceitaram a marca da besta. Não aceitaram a marca da besta. Olha que maravilha. Vale a pena. Nós não vamos passar por isso. Mas aqui está escrito: e vi um trono assentado sobre ele, e vi-lhe o poder julgar, e vi as almas que daqueles foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, a sua imagem, e não receberam sinais na sua testa e nem nas suas mãos. E viram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso vai ser uma peneira muito grande. Mas os outros mortos não viverão, até que os 1000 anos se acabem. E esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder segundo a morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Leia 6, versículo 6, o que está dizendo? Você está entendendo o que está escrito no versículo 6? A Bíblia só por si, ela explica para nós o que vai acontecer. Só não entende quem não lê, quem não estuda, quem fica dependendo dos outros. Mas você tem o Espírito Santo e você tem a palavra escrita, por Deus, por mão dos homens, mas inspirada por Deus. Olha o que ela está dizendo: bem-aventurado os santos, que aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Foi lá na quarta-feira passada que eu falei para vocês. Na primeira ressurreição, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estão vivos vão ser transformados, vão encontrar com Ele nas nuvens. E agora o que vai acontecer? Muita gente vai morrer. Aqueles que não aceitaram a marca da besta vai morrer, vai ser degolado. Quem sabe, quem já estudou a Bíblia, essa é uma grande verdade. Hoje o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos deu a chance, nos alcançou, superabundou no pecado. Mas quem ficar, conhece a palavra, que está entendendo hoje, em nome de Jesus, aqui não vai ficar ninguém, vai subir todo mundo, eu profetizo. Já ajoelhei orando: Jesus me ensina a conduzir o teu povo para nós morar no céu. Porque o nosso alvo é morar com o Pai. O nosso alvo é chegar a Deus, não é na terra. E eu falei: Deus, me ensina, me capacita. Porque, irmãos, olha o benefício de quem está vivendo em Cristo. Vão ressuscitar primeiro, não vai passar por essa grande tribulação. Mas os que ficaram vão ser perseguidos, vão passar fome. Não vai ter a marca da besta, não vai ter dinheiro, não vai comprar no mercado, não vai comprar remédio, não vai viajar. É isso, é uma grande verdade. Já está tudo pronto. O Pix é algo grandioso. Não é só o Pix, tem várias coisas, moeda digital hoje, tudo pelo celular. E aí já estão colocando, já existe o chip. E esse chip já estão colocando no corpo humano. Serve para ver os batimentos do coração, serve para abrir porta, serve para abrir agora os bancos. Meu Deus, se alguém for sequestrado, ele localiza, sabe onde está. Isso já está acontecendo, já está sendo tudo tramado. E aí, para o dia da vinda do Senhor, e aqueles que ficarem, pastor Cleiton Marvel pagou o preço muito caro. Por isso que nós temos que vigiar, porque Ele está nos alertando que Ele vai vir como ladrão. Então nós não podemos ser encontrados nus, porque se nós estivermos nus, Deus não vai dar novas vestes mais não. Ele já deu em Cristo Jesus, através do sangue, do sacrifício dele. Ele já liberou isso para nós.
E agora, o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que carregar a cruz, eu tenho que seguir Jesus, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas agora, porque está fácil. Está fácil. Depois vai ser difícil, vai passar fome, vai ser perseguido, vão matar aqueles que ficaram, vão degolar eles. Mas eles vão continuar firmes na presença de Deus, sim, porque eles sabem que é melhor sofrer aqui nessa terra do que sofrer na eternidade. Aleluias. Então comece agora a negar a si mesmo, comece a olhar para dentro de você e fala: pai, eu pequei, pai, eu tenho pecado, o que eu tenho que fazer, Jesus, para me ser encontrado no livro da vida? O que eu tenho que fazer, Senhor Jesus? Vamos ler mais uma vez, de novo. Bem-aventurado os santos, aqueles que têm a parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder segundo a morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. O que nós seremos? Sacerdotes de Deus e de Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E reinarão com ele 1000 anos. E nós vamos reinar com ele 1000 anos. E aqueles que ressuscitaram, que foram degolados, vão reinar. Mas só que eles não vão ser sacerdotes. E Deus vai soltar mais uma vez o diabo para enganar muitos. Está aqui. Pastor do céu. É peneira. Só vai subir aquele que resistir. Aquele que estiver na presença. Eu não estou falando isso para nós. Eu profetizo para nós, não. Isso vai ser para aqueles que ficaram e foram degolados. Vão reinar com nós e nós vamos ser sacerdote de Deus e de Cristo. Nós vamos estar revestidos de glória. O diabo não tem mais poder de enganar o sacerdote de Cristo, somente aqueles que foram degolados, ressuscitaram. Aleluia. Zacarias, capítulo 14, versículo 9 a 11. Irmãos, eu estudando o livro de Apocalipse, eu amo o livro de Apocalipse. Eu tive que ler muitas vezes para desmistificar muita coisa. Mas só que nós não podemos ficar somente limitados no livro de Apocalipse. Nós temos que ir para Daniel, nós temos que ir para vários textos bíblicos que Deus vai falar em vários lugares da Bíblia. E aqui Zacarias não está no livro de Apocalipse. Zacarias é um livro. E aí o que está escrito em Zacarias capítulo 14, versículo do 9 ao 11. Aleluias. Glória a Deus. Aqui se cumpre a promessa que Deus fez para Davi. Vocês lembram que Deus prometeu para Davi que o reino dele ia ser eterno, ia ser para sempre? E agora Jesus Cristo, filho de Davi, você vai ver o cego profetizando e falando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E agora o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vai estar aqui governando nessa terra, e nós vamos estar com Ele, sendo sacerdotes dele, governando com Ele, um governo que nunca houve na face da terra. Já parou para pensar, um governo único, Jesus Cristo Santo, ressurreto. E o que diz mais, né? E nós vamos estar seguros, não vai ter mais destruição. E o papel da igreja? Nós que fomos arrebatados agora, voltamos com Ele, reinaremos com Cristo sobre as nações. Na primeira, eu falo a segunda, né? Na segunda volta de Cristo nas nuvens, que a primeira Ele pisou na terra, morreu por nós na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou, foi por Pai. E aí a volta de novo nas nuvens é o que nós cremos, é o que nós entendemos. Essa é a nossa interpretação, essa é a nossa teologia. E isso ninguém me ensinou. Quando eu comecei a ler, eu entendi que era dessa forma também. Eu falei, então estou na linha do entendimento dos teólogos. Porque há outros pensamentos que a igreja vai passar pela grande tribulação. Aqui eu entendi que nós não vamos passar pela grande tribulação. Está aqui na Bíblia, é Bíblia falando para nós. Aqueles que fez o que, Rogério? Bem-aventurados os santos que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder segundo a morte. Glória a Deus. Aleluias. Porque eu entendi agora dessa forma. Então cabe à igreja, nós vamos entender isso. Nós entendemos isso quando Jesus voltar na guerra do Armagedon, na cidade, naquele lugar chamado Armagedon. Não é cidade. Naquele lugar chamado Armagedon, em hebraico, nós vamos descer com Ele.
Nós não vamos estar guerreando com ele contra os outros lá, aqueles que ficavam, nós vamos estar guerreando com ele como sacerdote dele. Aleluias. Mas não vai fazer nada, ele vai fazer tudo, ele só vai falar e tudo vai acontecer. Nós só vamos estar com ele. Por quê, pastor? Porque está escrito na palavra. Nós entendemos agora que nós vamos descer com ele. Cabe à igreja entender isso. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3. Deixa eu ler rapidinho. E vi descer do céu um anjo e prendeu o dragão, que é o diabo. Nós lemos agora, né? Tá aqui, que é o diabo. E a chave do abismo. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou e pôs por 1000 anos. E lançou no abismo. E ali encerrou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até os 1000 anos se acabar. E depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. De novo, pastor, de novo. Nós que estamos com Cristo, nós não vamos ser mais enganados, nós estamos revestidos. Mas aqueles que ressuscitaram depois da grande tribulação, eles vão ressuscitar, Cristo vai ressuscitar, vai ser a segunda ressurreição. E agora eles vão participar conosco durante esses 1000 anos, nós vamos viver 1000 anos, nós não vamos morrer mais, aleluias. E nem eles vão morrer mais, não vai morrer durante esses 1000 anos. E Deus vai soltar mais uma vez o diabo para enganar aqueles que foram degolados. Pastor, vamos passar pela peneira, vamos passar pela prova. Apocalipse capítulo 20, versículo 9 ao 12. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e o dia da noite será atormentado para todo sempre. Dia e noite serão atormentados para todo sempre. E viu um grande trombeta, depois que passou os 1000 anos, depois que Deus soltou mais uma vez, e aí Deus vai pegar ele, vai jogar ele aonde? No lago de fogo, e todos aqueles que negaram a Cristo, e todos aqueles que foram enganados pela besta, vai ser jogado no lago de fogo, e dia e noite vai ser atormentado, está escrito na Bíblia. E viu um grande trono branco. Agora nós vamos ver Cristo, né? Aqui ó, o João vai relatar Cristo. E viu um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu a terra e o céu, e não acha lugar para ele. E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros, e abriu o outro livro, que é o dia da vinda. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Aqui está o destino final de Satanás e todos aqueles que desobedeceram a Deus, que não adoraram a Deus, todos aqueles que lutaram contra ele. Está aqui o grande final. Aleluias. Tudo que está escrito, tudo que nós fazemos está escrito, tudo que nós fazemos está registrado. Eu acho que no mundo já é 8 trilhões, não sei nem quantas pessoas, né? De habitantes, depois você procura, é muita gente. Já parou para pensar? Deus escrevendo tudo a tua história? Tem um livro seu descrito por Deus, dia e noite, pensamentos, ações, o que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós agimos, tudo está escrito. Deus está vendo, está tudo marcado. Não tem como, não tem advogado mais. Hoje o teu advogado é Jesus. Hoje o nosso advogado é Jesus. Mas nesse grande dia, o trono branco, quem vai estar sentado, o grande juiz, Deus. Acabou, não vai ter mais jeito. Não tem mais jeito. Tribulação. Eu não acredito, eu acredito que nós vamos ser arrebatados. E eu tenho que lutar por isso. Pré-tribulacionista. E nós temos que crer nisso, porque senão valeu a pena o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É a soberania de Deus, conforme os fiéis, que o mal tem data de validade. Por mais que o pecado cresça, Cristo tem a última palavra. Justiça divina mostra que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. O mundo que rejeitou o Salvador enfrentará o grande Senhor dos exércitos. Identidade da igreja. Reforçar que o nosso destino não é apenas morar no céu, mas voltar com Cristo para reinar
na terra durante esses 1000 anos. Foi o que nós falou. Bora ficar de pé? Apocalipse 22, 20. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. A vinda gloriosa de Jesus põe fim à injustiça, à guerra e o domínio das trevas. Sem primeira vinda, trouxe a graça, a manifestação para a glória de Deus. Como estudamos a palavra hoje, nós temos que clamar, orar e dizer: ora vem, Senhor Jesus. Todo mal, tudo que alguém plantou, maldade, vão colher naquele grande dia. E nós que estivermos lavados, regenerados, revestidos com as roupas, com as vestes, com o sangue de Cristo, Ele te deu uma novas vestes. Quando Deus veste o Adão e a Eva no jardim do Éden, as vestes deles não serviu, eles se vestiram de folhas. Deus tentou em toda a humanidade tentar usar alguns homens para trazer o que Jesus trouxe, mas não conseguiu. Por que Deus permitiu isso? Porque era só Jesus Cristo que poderia nos remir, o Cordeiro vivo. E a primeira promessa foi feita lá no jardim do Éden. A primeira promessa foi feita no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou. No jardim do Éden, Deus falou que da mulher ia vir um que ia pisar a cabeça da serpente. E foi Jesus. Esses 3 dias que ele ficou morto, ele desceu ao inferno, pregou espíritos em cadeias. E eu creio que ele fez essa promessa. Ele tirou toda a autoridade, acabou a autoridade do diabo, e ele entregou essa autoridade para vocês, igreja. Ele entregou essa autoridade para nós. Ei, nós vamos pisar em serpentes, escorpiões, nos leões, leõezinhos, porque isso é autoridade. Eis que vos dou poder, eis que vos dou poder, e esse poder está liberado. E como eu posso acessar? Entrar num ambiente de glória, viver num ambiente de glória, decidir viver para Ele, decidir amar a Ele sobre todas as coisas. Ei, irmãos, Deus está olhando para mim e para você, o que nós temos feito e o que nós vamos fazer. Deixa Deus te usar na autoridade que Ele já te entregou. Coloque a mão sobre o enfermo, ele vai ser curado. Se tiver alguém dominado, Deus vai expulsar o demônio. Aleluias. Pai, obrigado, Deus, por essa palavra, por essa oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez, falando da tua vinda, falando do Senhor. Ah, Deus, Criador dos céus e da terra, perdoa, Pai, os nossos pecados. Somos falhos, somos pecadores, somos cheios de erros, Senhor. Pai, mas nos eleva no mundo espiritual, vai entregando autoridade, vai nos enchendo do teu Espírito Santo. Ah, Deus, que nós venhamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, lavar as nossas vestes dia após dia, porque quando o Senhor chegar, quando o Senhor voltar nas nuvens para levar a sua igreja, que nós venhamos estar prontos e preparados para morar com o Senhor na eternidade. Deus, abençoa a congregação Betel, que esse ensino fica marcado, guardado, Pai, nos nossos corações, e que nós venhamos praticar e viver na tua poderosa palavra. Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, e enche os teus filhos, Pai, de poder, de unção. Vai derramando unção sobre os teus filhos, vai derramando poder sobre os teus filhos, vai derramando graça sobre os teus filhos, vai enchendo os teus filhos do Espírito Santo, vai trazendo batismo com o Espírito Santo, vai liberando, Deus, línguas estranhas, vai liberando dons, Pai, de discernimento do Espírito, vai liberando dons espirituais, vai liberando os 5 ministérios sobre a congregação Betel. Pai, vai levantando homens e mulheres com autoridade do céu para pregar a tua palavra, para ensinar a tua palavra, Pai, para louvar o teu nome, e que o teu nome, Jesus, seja glorificado e exaltado entre as nações, sobre toda a terra. Pai, nos usa como embaixador de Cristo na terra, para pregar a tua poderosa palavra. Leva os teus filhos de volta para casa, guardados, protegidos, debaixo das tuas asas. Pai, se há alguém enfermo aqui neste ambiente de glória, vai liberando cura, vai liberando cura, Deus, vai liberando cura. Ah, Deus, se tem alguém atribulado, vai expulsando agora toda a tribulação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há poder no sangue do Cordeiro, há poder no sangue do Cordeiro. Né? Amém? Então vamos estar prontos e preparados. Jesus está voltando.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja não só hoje, mas para todos sempre, todos dizem, está terminado em nome de Jesus.